que a gente explica a grande contradição em se cravar uma agulha na pele para então aliviar a dor de uma pessoa? Como que pode isso? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, tá? E nesse vídeo eu vou explicar alguns dos mecanismos de ação da acupuntura no tratamento das dores. Eu sou a doutora Natália Valente e eu sou médica especialista no tratamento de dores crônicas e especialista e apaixonada por acupuntura. Primeira coisa que é extremamente importante a gente saber é que o principal uso que a medicina ocidental faz para a acupuntura é exatamente no tratamento de dores. E um segredo aí que é importante a gente saber é que os pontos de acupuntura, eles são estruturas fisioanatômicas dinâmicas. O que significa isso? Significa que não são estruturas fixas, ao contrário do que se pensa. Então, assim, existe todo um raciocínio aí, a gente tem assim de herança, por assim dizer, né, da medicina tradicional chinesa, para poder encontrar esses pontos dessa forma dinâmica, né? Que haviam os tissuns, que eram medidas individuais. Cada indivíduo tinha o seu tissum e assim a gente fazia as medições. Mas por que que elas são dinâmicas? Porque você imagina que esses pontos eles estão associados a nervos, a vasos, a tendões, a estruturas ósseas. Então, você pensa que eu, com meu 1,62 m de altura, eu tenho uma localização do nervo mediano aqui, por exemplo, próximo ao meu punho de uma forma diferente. Então, eu não posso falar que se eu vier aqui da lateral para cá vai ser 1,5 cm, né? Porque se for uma pessoa menor que eu, não vai ser 1,5 cm. Se for uma pessoa muito maior que eu, vai ser bem mais que 1,5 cm. O fato é que os pontos eles estão aí associados a estruturas anatômicas, a nervos, a vasos, a ligamentos, e cada indivíduo tem as suas variações anatômicas, tá? Isso aí não tem nada a ver com a acupuntura, isso é anatomia mesmo, básica. Existem vários estudos anatômicos mostrando aí em cadáveres sobre variações anatômicas de localizações de nervos, de localização de alguns vasos. Então, é algo interessante a ser considerado que nós somos indivíduos únicos. E como você já deve ter ouvido falar sobre aí os pontos de acupuntura, existe a ideia, né, da questão dos meridianos de acupuntura. E os meridianos de acupuntura, eles vão ser basicamente a ligação entre os pontos de acupuntura. Claro que isso é feito de uma forma ordenada, existe um raciocínio clássico para isso. E hoje em dia a gente sabe que os meridianos de acupuntura, eles estão correlacionados sim também com a nossa anatomia, relacionada aí às fáscias, né? E tem a teoria hoje que a gente fala de teoria dos meridianos faciais, de fáscia, que se sobrepõe aos meridianos de acupuntura. Isso não é incrível? Antes de saber a respeito dessa estrutura anatômica, já havia sido descoberto que existia uma correlação entre esses pontos de cabeça se interligando com pontos de tronco, se interligando com pontos da perna. Ah, mas então quer dizer que os meridianos eles só estão associados a isso? Não, muitos desses pontos eles estão relacionados aí aos pontos de entrada e saída dos nervos na face. E olha só que informação interessante, 309 pontos de acupuntura correspondem à localização de nervos ou estão muito próximos a eles. E 286 pontos de acupuntura correspondem à localização de vasos sanguíneos ou estão muito próximos a ele. Que legal! E além de nervos, de vasos, ligamentos, existem outras estruturas que a gente também considera estruturas anatômicas que estão relacionadas aos pontos de acupuntura, que vão ser o quê? Anota aí. Linhas de sutura do crânio, passagens através de forames ósseos, pontos de bifurcação de vasos ou de nervos, pontos de intersecção neuromusculares, vasos sanguíneos concomitantes, pontos de intersecção e estruturas ligamentares que são mais sensíveis. O fato é que quando a gente fala a respeito de acupuntura no tratamento da dor, o principal mecanismo que a gente tem que focar, estudar mais, entender melhor
e desenvolver também. Vai falando da parte neurofuncional, tá? Então, a gente tem que, dessa forma, entender bastante a respeito da condução e anatomia nervosa, né? Dos nervos. Só para você ter uma ideia, estudos foram feitos mostrando que se você bloqueia um ponto de acupuntura específico, claro, os pontos que estão associados a nervos, né? E você faz acupuntura ali, não existe efeito. A acupuntura não faz efeito. Por quê? Porque o nervo foi bloqueado. E isso é o que cientificamente nos mostra que o efeito da acupuntura ele é conduzido através dos nervos, através do nosso sistema nervoso. O agulhamento pode estimular vários tipos de fibras nervosas. E que fibras nervosas são essas? Quais são as fibras que existem no nosso corpo? Nós vamos ter aí as fibras A alfa e A gama, que estão mais relacionadas aí à parte neuromuscular. E nós vamos ter as fibras A beta, A delta e as fibras C. As fibras A beta são fibras que estão associadas aí ao toque, à sensação, à pressão. E as fibras A delta são fibras que estão associadas à dor, assim como as fibras C. Isso aí no nosso corpo é diferenciado microscopicamente, avaliando-se o tamanho e a característica dessas fibras, né? O que se observou nas pesquisas que foram feitas é que as fibras C são fibras mais finas, mais rápidas e elas estão associadas aí a uma dor mais insidiosa, aquela dor mais pesada, está mais associada aí àquela dor típica miofacial. Já as fibras A delta são fibras um pouquinho mais grossas, ainda assim sendo consideradas fibras finas, e elas estão associadas a uma dor mais aguda, aquela dor mais empicada. O fato é que a maioria das fibras A, delta e C são fibras nociceptivas. O que significa isso? Que estão relacionadas à transmissão de dor no nosso organismo. Então, vamos falar rapidamente então, a respeito da teoria do portão da dor, que é uma teoria muito conhecida. Ela foi desenvolvida lá na década de 70 por Melzack e Wall. E todo mundo que estuda a respeito de dor conhece a respeito dessa teoria. E por que a acupuntura, ela funciona também baseado nesses efeitos da teoria do portão da dor? Porque quando a gente estimula com a acupuntura uma fibra A beta, uma fibra de toque, uma fibra de sensação, de pressão, a gente ativa aí interneurônios inibitórios e diminui a transmissão do estímulo doloroso pelas vias descendentes, ou seja, que são as vias que estão voltando lá do tronco cerebral para chegar no local da dor em si e fazer com que o local realmente doa, né? Propriamente dito. Uma coisa que é muito importante a gente discutir, a gente conversar, por que a acupuntura ela não funciona igual para todo mundo? Por que ela não funciona igual na mesma pessoa para patologias diferentes? O que acontece? Primeira coisa, por que a acupuntura não funciona igual de uma pessoa para outra? Óbvio, eu sempre falo, nós somos seres humanos únicos, cada um com as suas características próprias. E nós temos um DNA próprio, com diferenças de diversas estruturas que levam à propensão de uma pessoa desenvolver uma doença X e outra doença Y, e de uma pessoa ter um gosto X e outra pessoa ter um gosto Y. Enfim, o fato é que, cientificamente, nós temos estudos que foram feitos em laboratório mostrando que ratinhos têm substâncias no seu corpo que elas fazem com que essa reação seja diferente. Tá? Uma enzima que degrada a metencefalina. Então, isso é uma justificativa individual sobre por que tem pessoas que respondem mais e outras respondem menos. Pra gente que tá realmente na prática, é mais fácil perceber isso. Que tem pessoas que quando a gente começa a fazer a acupuntura, essa pessoa já começa a sentir os efeitos. Ela já começa a sentir um relaxamento, ela já começa a sentir uma sensação boa. E tem outras pessoas que você coloca a agulha e não sente nada ali naquele momento, demora muito para sentir, ou às vezes realmente não responde. Eu sou uma dessas pessoas que quando eu mesma me aplico a acupuntura, eu tenho que deitar, porque
aquilo já começa a fazer efeito em mim. E só deixando claro uma coisa, a gente tá falando esse efeito imediato, assim, a gente tá falando dos efeitos chamados DNIC, que são os efeitos difusos inibitórios nóxicos, que eles são os efeitos, e nesse específico da acupuntura, que provocam essa sensação boa de relaxamento. São substâncias que são produzidas no nosso cérebro imediatamente quando a gente faz aquele estímulo com a agulha. Isso provoca uma corrente, que é chamada corrente de lesão, que é numa média aí de 500 miliamperes são produzidos quando você crava uma agulha. Por que eu fiz acupuntura para minha cervical? Melhorou. E eu fiz acupuntura para o meu joelho e não melhorou. Porque a gente tem diferentes respostas para diferentes patologias. Então, a acupuntura, ela, mesmo tendo indicação, por exemplo, para dor no joelho, no seu caso específico, ela pode não ter uma resposta tão boa. Como, por exemplo, se você tem uma artrose, já está com indicação cirúrgica, a acupuntura, ela vai dar um alívio, mas ela não vai ter um efeito tão bom como, por exemplo, no tratamento de uma cervicalgia associada aí a uma síndrome miofascial cervical. Então, existe realmente esse tipo de diferença. Outro fator que pode interferir numa reação ruim da acupuntura é o medo exacerbado de agulhas, tá? Então, a partir do momento que você fica ali tenso na hora da sessão, a gente pode ter um efeito, além do efeito mental, emocional, ali do momento que está te provocando um estresse, liberando ali hormônios relacionados ao estresse. A gente vai ter também uma contração da musculatura. Aí você imagina, o seu músculo tá lá, contraturado, e aí eu vou lá e coloco uma agulha. E aí você vai lá e termina de contraturar o negócio porque você tá tenso, com medo. E o que vai acontecer? Fisiologicamente, você vai provocar uma tensão maior da sua musculatura que já tá tensa, e ao invés de ter alívio, você vai ter uma piora da dor. Tá, e o que vai explicar então a acupuntura funcionar para outros mecanismos que não a dor? O que os estudos mostram então que a acupuntura faz? Ela provoca aí uma modulação da imunidade no nosso corpo, ela provoca um aumento da atividade parasimpática, além de atuar no nosso córtex frontal e pré-frontal, relacionado aos comportamentos de medo e ansiedade. Esses estímulos todos que são feitos com a acupuntura vão estar provocando essas reações por meio aí do estímulo do nosso sistema nervoso autônomo e do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, atuando também além do tronco cerebral, do córtex frontal e pré-frontal, como eu já falei, e do sistema límbico, que está relacionado aí a respostas de estresse, a respostas mais emocionais. Além de fazer uma modulação aí simpática de reflexos motores. E o que é modulação? A modulação é a restauração da homeostase, de forma simples, a restauração do equilíbrio, da forma como as funções do nosso organismo estão acontecendo. Espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado a entender mais. Esse é um tema que sempre ao longo da minha vida me gerou muitas dúvidas sobre como que a acupuntura funcionava. E ao longo da minha trajetória acadêmica, cada descoberta nova que eu ia fazendo, porque essas informações não são informações que a gente acha prontinhas assim num livro ou num artigo para você ler assim tudo de uma vez, são coisas que a gente vai pegando aos pouquinhos, vai entendendo, vai tirando dúvidas, vai correlacionando com a prática. E é um assunto que sempre me deixa muito empolgada para falar a respeito. Se você gostou, deixa aqui no comentário. Se você quer tirar dúvidas, manda dúvida aqui pra mim também, pode perguntar, fica à vontade. E se tiver algum tema específico que você queira saber, queira que eu fale mais a respeito, manda aqui pra mim que vai ser um prazer. Beijo grande, fiquem com Deus.